Eu acabei de assistir pelo Globo Play a entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional. Sério, eu fico pensando, será que tem gente que realmente apoia de forma fanática, de forma louca, um cara desse? Resumindo o que eu vou lembrar aqui, se a memória não falhar, com relação às mulheres, ele como presidente deixou bem claro, detalhe, para você entender o contexto do que eu vou dizer. O IBGE, que traz fatos sobre o Brasil, sobre a composição do Brasil, sobre muitas informações importantes do Brasil, já divulgou que no Brasil as mulheres que trabalham executando a função que homens também executam as mesmas funções, enfim, o que eu quero dizer? No Brasil, uma mulher que trabalha numa função X ganha 25% a menos do que um homem que trabalha fazendo a mesma função X, só pela condição dela ser mulher. Aí ele deixou claro, depois de questionado pelo Bonner, de que como presidente da República não vai mexer um pauzinho, não vai fazer nada para buscar a igualdade, para poder corrigir esse erro, essa cultura ruim do nosso país. Porque não tem lógica uma mulher que tem capacidade, que executa uma função X, ganhar menos do que um homem que também executa a mesma função X só pela condição do gênero, porque ela é mulher. Ele deixou bem claro que não vai mexer um pauzinho. Assistam, vocês tirem as próprias conclusões. O próprio Bono diz. Ele deixou claro de que, como presidente da República, não vai mexer um pauzinho nada para poder beneficiar as mulheres ou para corrigir esse problema. Isso, na minha opinião, reflete que ele é extremamente machista. Porque se eu fosse presidente do país, por que não iria buscar corrigir isso? Qual é a diferença de uma mulher para um homem se os dois executam a mesma função, têm as mesmas atribuições, no mesmo cargo dentro de uma empresa? E eu gostei muito da resposta que a Renata Vasconcelos deu para ele, quando ele tentou insinuar que o William Bonner ganhava mais do que ela. O William Bonner, obviamente, ganha mais do que ela. Por quê? Porque ele é o editor-chefe, ele é o chefe dela e de toda aquela turma lá. Só que ficou claro de que, como apresentador do Jornal Nacional, o William Bonner ganha a mesma coisa que a Renata. Ela mesma deixou bem claro isso. Como apresentador, ela só é apresentadora, ela não é editora-chefe. Agora ele acumula cargos, ele é apresentador e editor-chefe. Ele é chefe da Renata. Obviamente ele ganha por 2 cargos. Mas, analisando-se apresentador do Jornal Nacional, os dois ganham igual. Contanto que ela disse que ela jamais aceitaria trabalhar num local onde ela ganhasse menos do que um colega de trabalho que executasse a mesma função. Entendeu? Outra coisa que eu não gostei foi que ele, com relação, que foi mais que ele não gostou, tudo ele fugia, né? Ele disse que não é homofóbico, ficou bem claro que ele é homofóbico. Aí ele usou aquela balela de que aquilo que ele tinha dito foi lá em 2010. Gente, ele não é novo, ele não é jovem. Então, assim, duvido que ele mudou o caráter dele, a personalidade dele de 2010 para cá, e até porque acho que ele tem mais de 50, 60, ele não é novo. Então, ele mudou o caráter, o pensamento dele com relação ao grupo LGBT, gays, lésbicas, só agora que ele ficou famoso, que ele teve ascensão popular, o Brasil todo passou a conhecer ele, porque ele se candidatou a presidente. É isso que ele deixou entender. Não acredito nessa mudança, não acredito mesmo. Aqueles dizeres que foram expostos para ele no Jornal Nacional, dele dizendo que vizinho gay desvaloriza o imóvel, isso não é homofóbico? Ele disse também que preferiria que o filho dele morresse do que descobrir que ele é gay. Isso não é ser homofóbico? É sim, é sim. E ele pediu desculpa por ter dito isso, ele afirma que disse isso em 2010 e deu a entender de que mudou o caráter. Não mudou, não. Ele mudou com a intenção de ser presidente do país, mas ele não mudou, ele pensa do mesmo jeito. Outra questão foi da questão da homofobia, a questão da diferença salarial, coisa séria, com relação aos direitos trabalhistas. Ele deixou claro de que o que for possível ser mexido na Constituição, nas leis, para que
beneficie os empresários e tire direitos dos trabalhadores, ele vai fazer isso. Ficou muito claro isso, ficou muito claro. Ele foi até se não me falha a memória, ele foi o único dos deputados que votou contra a PEC das domésticas, que foi uma revolução histórica com relação à proteção desse grupo bem significativo de trabalhadores no Brasil, porque eles trabalhavam como escravos. Como escravos, era um pessoal que não tinha proteção. Os patrões, as pessoas faziam o que queriam deles. Então, essa lei, a PEC das domésticas, veio proteger esse pessoal. Ele tem orgulho de dizer que foi o único ou poucos, dois, que votou contra. Gente, pelo amor de Deus. E com relação à segurança pública, que foi o último assunto que foi tratado, ele falou que é a favor de mais violência para resolver violência. Eu cresci e imagino que você, ouvindo que não funciona. Violência não se resolve com violência. Aí eu gostei do ponto que o Bonner trouxe para ele, para questionar ele. Então, senhor candidato, quer dizer que geralmente a polícia, quando entra em confronto com os policiais, no meio há favela, há pessoas, há inocentes, e balas perdidas atingem essas pessoas. Os fatos, as notícias não provam isso. Então, obviamente, se aumentar a violência da polícia contra os bandidos, obviamente a guerra vai gerar mais vítimas dessas balas perdidas. Essa é a solução? Ele deixou entender que sim. Eu conversando aqui com os parentes meus que assistiram junto comigo a entrevista, nós ficamos chocados. Como é que os bolsominions, ou aquelas pessoas fanáticas por ele, depois de ver uma entrevista dessa, de uma pessoa totalmente despreparada, machista, homofóbica, uma pessoa que promete tirar o que for possível, porque existe na Constituição cláusulas pétreas com relação aos direitos trabalhistas. E ele sabe, pelo menos é o mínimo que ele tem que saber, né, que essas cláusulas pétreas não podem ser mexidas. Que bom. Mas ele deixou entender de que o que for possível ser mexido nos direitos trabalhistas, ele vai mexer para poder dar mais possibilidades para os empresários, deixou entender que os empresários assim poderão investir mais no Brasil, favorecer os empresários e lascar os trabalhadores. Gente, eu fiquei perplexo, sério, perplexo ao ver essa entrevista. Será que depois dela ainda vai ter esse grupo significativo de fanáticos, de pessoas fãs que compartilham dos pensamentos dele, que vão continuar votando nele? Eu torço que não, sabe? Porque eu não vi nada de proveitoso dessa entrevista. Nenhuma proposta dele não vi como benéfica para a população no geral, para mim e para todo mundo. Não vi. Eu vi um cara machista, homofóbico, que pensa mais nos empresários e não dá nem para os trabalhadores, votou contra a PEC das domésticas. E ele nem... Assim, a justificativa para isso é risível, dá vontade de a gente rir. Enfim, precisava fazer esse vídeo e expor a minha opinião, o que eu senti ao assistir esse vídeo. Porque, sério, como é que um cara desse poderá ser presidente do país? Ainda bem que as pesquisas todas mostram que no cenário sem Lula, porque o Lula está fora, isso eu não sei nem para que botam o nome dele nas pesquisas, quem vai para o segundo turno é ele e a Marina. E em todos os cenários, a Marina Silva ganha dele com folga. Ainda bem. Ainda bem. Ele vai para o segundo turno, vai, mas a Marina derruba ele. Amei a resposta que a Renata Vasconcelos deu para ele com relação à diferença salarial. Que ela deixou, em outras palavras, de forma bem resumida, ela disse o seguinte: senhor deputado, o seu salário que tem que ser público, porque eu, como contribuinte que pago o senhor, eu sou sua patroa. Em outras palavras, ela disse isso. Agora, o meu salário na iniciativa privada, nenhuma lei me obriga a expor e a eu dizer o quanto eu ganho ou não ganho. Mas eu digo para o senhor que eu jamais aceitaria ganhar menos do que um colega de trabalho que faz a mesma função que eu. Jamais.
foi uma paulada na cabeça dele. Enfim, eu precisava fazer esse vídeo e expor minha opinião. Diga aí o que é que você achou dessa entrevista, se você é um dos fãs dele, que apoia ele, se você ainda continua apoiando, mesmo assim, depois dele ter exposto essas coisas, sabe que não entra, sabe? Não entra. Não vejo benefício para o Brasil, para nós. Se você ainda continua apoiando ele, o que é que você achou, ou se você concorda comigo que foi horrível a pessoa, os pensamentos, as ideias que ele apresentou nessa entrevista e que você mais ainda se distanciou de Bolsonaro, de possibilidade de votar nele. Enfim, valeu, pessoal.